O Ministério Público planeja força-tarefa para investigar denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus. O presidente eleito Jair Bolsonaro e vice Hamilton Mourão serão diplomados hoje à tarde. E ainda a cantora sertaneja Nayara Azevedo e o rapper paulista Emicida farão o show da virada aqui em Brasília. E foi inaugurada hoje mais uma unidade de tratamento do SLU. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Foi inaugurada hoje uma instalação de recuperação de resíduos na cidade do automóvel. A expectativa é que o local processe até 64 toneladas de lixo por dia. Confira na reportagem de Camila Lopes. Um galpão com 3.800 metros quadrados que a Lúcia chama carinhosamente de casa. Catadora de lixo há 18 anos, ela trabalhou por muito tempo no lixão da Estrutural. Agora se emociona por finalmente ter um local digno para continuar o trabalho. Não é por mim, é por essas mulheres que moram longe e que dependem do trabalho e que dependem de carona, que conta com a boa vontade dos outros para estar levando eles. Isso quando não tem. Você já imaginou sair daqui por cima de bicicleta na chuva? Essas mulheres que muitas já são de idade. Então isso sim para mim hoje não tem preço. A Lúcia é presidente de uma das 3 cooperativas que vão atuar na recuperação de resíduos sólidos nessa nova instalação que fica na cidade do automóvel. O local, que terá 168 postos de trabalho por turno, vai funcionar em etapas. O material seco entra por aqui, sobe nessas esteiras. No segundo andar, os catadores vão separar papel, plástico, papelão. Vai cair embaixo num bag esse material, vai ser enfardado e ele sai pelos fundos para ser comercializado. Por dia, o galpão tem uma capacidade de processar 64 toneladas de resíduos sólidos. Por cada tonelada, as cooperativas vão ganhar R$300. Um dinheiro que depende diretamente da coleta de lixo, que começa na casa de cada morador do Distrito Federal. É muito importante que aquilo que a pessoa não quer mais, ela já desfez daquilo, ao colocar para ser coletado, separe bem separadinho o que é seco do que está misturado, papel higiênico, material orgânico, porque se vem contaminado o valor é muito baixo e se vem sequinho e limpinho se consegue um bom valor na comercialização desses materiais e com isso aumenta a renda dos catadores. E a Ponte Costa e Silva recebeu novas placas de identificação, mas vândalos já danificaram as novas instalações. A ponte, que voltou a ser chamada de Costa e Silva há pouco mais de um mês, amanheceu no último sábado com letras pintadas de vermelho. Está vendo aí, para o Tribunal de Justiça do DF, a alteração do nome da ponte para Onestino Guimarães, feita em 2015, é inconstitucional. Segundo a decisão, a mudança aprovada pela Câmara Legislativa deveria ter passado por consulta pública e só poderia ter sido solicitada pelo governador do DF. E vale lembrar que o governo ainda pode recorrer da decisão do tribunal. A gente vai conversar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, já está por aqui. Essa polêmica está encerrada, Cláudio, vai ter novos capítulos. Boa tarde. Olha, boa tarde. É possível que tenha novos capítulos, mas o que se espera mesmo é a sensatez do governo acabar com essa palhaçada de estar mudando denominação de logradouros públicos. Ninguém merece isso. E tem também a questão da inconstitucionalidade da medida, como decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A área jurídica dos governos, em geral, eles têm a obrigação de recorrer de decisões. Mas este caso, como se trata de uma flagrante inconstitucionalidade, é muito provável que o futuro governador, o governador eleito Ibanez Rocha, que é alguém que cultua o respeito à lei, ele certamente não vai recorrer dessa decisão absurda, finalmente anulada pela Justiça, que mudou de nome da ponte Costa e Silva, chamada dessa maneira durante décadas e décadas, de repente trocam de nome e um pequeno grupo que, através do seu lobby, conseguiu essa transformação, você vê que é gente que não ama a nossa cidade, é gente que não hesita em praticar o vandalismo quando alguma decisão do seu interesse é contrariada.
E depois da divulgação de 12 casos, cresce o número de mulheres que acusam João de Deus, um dos médiuns mais famosos do país, de abuso sexual. Entre as vítimas está uma holandesa que foi a primeira a se identificar. Esta dançarina holandesa agradeceu o apoio que recebeu dos brasileiros depois de fazer a denúncia de abuso sexual. Gratidão pelos seus mensagens. Eu recebo seu amor, seu suporte. And remember that the biggest healing comes from sharing your story. Zahira Lienek, de 34 anos, disse que foi estuprada em 2014 pelo médium brasileiro. Ela e esta americana foram as únicas mulheres que fizeram a denúncia e decidiram se identificar. Apesar de morar nos Estados Unidos, Amy Bianchi, que afirma ter presenciado um dos ataques do médium, diz ainda ter medo de falar sobre o assunto porque foi ameaçada. One of the workers the head worker at the casa came to me and said that white women disappeared in Brazil all the time and that I should look out because I would never even be missed and that I would be killed. A Polícia Civil de Goiás já começa a investigar os casos envolvendo o abuso sexual contra João de Deus. O Serviço de Inteligência do Estado começa a levantar todo o histórico do médium desde a década de 70, quando já existiam denúncias contra ele por exercício ilegal da medicina e estelionato. Reportagem do jornal O Globo cita 12 mulheres que afirmam terem sido abusadas pelo médium, conhecido no mundo todo. João Teixeira de Faria tem 76 anos. Já atendeu famosos e políticos brasileiros, além de celebridades internacionais, como a apresentadora americana Oprah Winfrey. It was so strong that I had to sit down because I thought I was going to pass out over the first surgery. No final de semana, a Casa Dom Inácio, onde João de Deus realiza 10 mil atendimentos por mês, funcionou normalmente, mas o médium não apareceu no local. Cláudio Humberto, denúncias aí com repercussão internacional. É gravíssima essa denúncia, né? É claro que tem que ser investigada a fundo. É preciso também que a gente aguarde isso, aguarde a investigação. É claro que há denúncias muito sérias, muito consistentes. Não há razão nenhuma para a gente não acreditar nessas denúncias, mas também é preciso verificar se elas procedem, porque são em grande número, né? É uma lástima que isso aconteça com alguém que até agora só tem sido motivo de denúncia, de notícia, pelas coisas boas que tem feito. É claro que tem lá os médicos que não gostam disso, acusaram de exercício ilegal da profissão, tem aquelas pessoas que não acreditam, que não são pessoas que não acreditam nessa questão de espíritas e tal, e acusam de crimes até, enfim, mais sérios em razão da sua crença, mas o fato é que há muitos depoimentos, muita gente que eu pessoalmente conheço, certamente o senhor e a senhora que estão em casa também conhecem casos de pessoas que dizem ter sido curadas pela atuação desse médium. É uma pena mesmo que tudo isso venha acontecido, mas havendo essas vítimas como há, e denúncias tão graves, isso tem que ser apurado com todo rigor. E a defesa de João de Deus afirma que ele nega enfaticamente as acusações e que teriam sido recebidas com surpresa. Destaca ainda que o médium vai colaborar com as investigações. E olha, o decreto de intervenção federal em Roraima foi publicado no Diário Oficial da União hoje. O governador eleito Antônio Denário, do PSL, será o interventor federal. Ele assume o governo no lugar de Sueli Campos. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. E o Congresso ainda tem que se manifestar, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Então, oficialmente, a intervenção começa hoje. Vai até o dia 31 de dezembro, até o final, portanto, desse ano. E aí, de acordo com o que foi publicado, essa medida foi tomada, entre aspas, em decorrência dos problemas relacionados à segurança e ao sistema penitenciário lá do Estado. Como você bem disse, ainda precisa, sim,
também do aval do Congresso Nacional, o que deve acontecer, é uma previsão de que essa votação aconteça aí nos próximos dias. Então, a situação do Estado é uma situação bastante complicada, bastante delicada. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, fez um levantamento e verificou realmente um risco iminente de rebeliões nos presídios, que poderiam, claro, repercutir também fora do Estado. E não é só isso. Tem funcionários públicos que estão há 3 meses sem receber salário. Muitos estão em greve, estão paralisados. Falta dinheiro para coisas simples, mas extremamente importantes, como, por exemplo, colocar gasolina nos veículos, nos carros das polícias, polícia civil, polícia militar. Então, uma situação bastante complicada que piorou, de acordo com a governadora que foi afastada também, com essa onda de migração dos venezuelanos. Roraima é a porta de entrada ali, então há uma estimativa de que por dia cerca de 700 a 800 venezuelanos entrem no estado. Então, o próprio interventor já disse que vai ter uma medida aí que ele pretende de tentar não necessariamente barrar, mas limitar a entrada desses venezuelanos. O fato é que, enquanto ele for interventor, ele não tem autonomia para tomar as decisões. Ele tem que se reportar ao presidente Michel Temer. Amanhã ele vem aqui a Brasília se reunir com o presidente Michel Temer. A prioridade é pagar esses servidores que estão há meses sem receber. Existe também uma previsão de que o presidente Michel Temer encaminha uma medida provisória para garantir uma liberação de até 200 milhões de reais para o Estado, para que o Estado possa equilibrar não só as contas públicas, mas tudo, né, como um todo, que realmente o Estado está um caos, Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, esse cenário aí desolador deve mudar com a intervenção federal? É improvável, né, que mude assim da água para o vinho, né? A gente vê aí que o Estado de Roraima tem sido muito castigado, não apenas pela imigração de venezuelanos aos milhares, dezenas e centenas de milhares de pessoas, mas também tem sido muito castigado pelo fato de a governadora ser adversária do poderoso e muito influente presidente nacional do MDB, o senador Romero Jucá. Os adversários de Romero Jucá no Estado atribuem a ele essa decisão do presidente Michel Temer de decretar a intervenção para sacramentar, jogar uma pá de cal sobre o grupo político da governadora atual, que o derrotou na reeleição para o Senado Federal, e a intervenção seria uma espécie de vingança ali pessoal. Porque, afinal de contas, a intervenção federal em um Estado é um ato gravíssimo e inócuo, aparentemente, porque, afinal de contas, acontece há cerca de 20 dias da posse do interventor como governador, o novo governador do estado de Roraima. E daqui a pouco o presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão serão diplomados hoje pelo Superior Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E o Band Cidade volta daqui a pouco.